Olá, boa tarde. Eu sou Isaac Volchan, professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da UFRJ. Coordeno lá na universidade o que chamamos o Centro Experimental de Saneamento Ambiental, que nada mais é um laboratório que serve para a exposição de aulas, em aulas demonstrativas, também para pesquisa experimental, os alunos de iniciação científica, alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. E membro também do INCT EDS Sustentáveis, junto com colegas de outras universidades aqui do Brasil e liderados pela UFMG. Eu acho que o INCT ele tem um papel bastante importante a fazer, principalmente no sentido de ressaltar as interações que numa estação de tratamento de esgotos existem entre as fases líquida e a fase sólida do tratamento e especificamente nesse contexto ainda o que chamamos a fase gasosa. Então temos a geração de efluentes líquidos tratados, temos emissões gasosas e temos também geração de lodo, né, como subproduto, como resíduo do processo. E essas interações elas podem ser enaltecidas, ressaltadas, sob o ponto de vista dos balanços de massa, dos balanços de energia. E nesse contexto a gente vai observar que, por exemplo, não necessariamente a rota prioritária de utilização de biogás deva ser no sentido da conversão em energia elétrica ou do aproveitamento desses gases como combustível veicular ou, por exemplo, como combustível para unidades de secagem de lodo. Na verdade, essas rotas elas se tornam mais ou menos importantes em cada caso, dependendo dessa interação entre o destino final do lodo e a fase líquida do processo. Então vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o custo de um aterro sanitário para a disposição final de lodo seja um custo relativamente elevado, que esse aterro sanitário esteja distante da estação de tratamento de esgotos, o que causaria um custo para essa distância de transporte também elevado, e daí surge a importância dessa estação contar com um equipamento de secagem térmica do lodo para que essa umidade, essa água possa ser efetivamente retirada, elevando o teor de sólidos dessa massa úmida de lodo para alguma coisa da ordem de 70%, 90%. Isso tecnologicamente é possível, há tecnologia comercializada nesse sentido, mas, sob o ponto de vista operacional, essa tecnologia, por exemplo, ela demanda bastante energia. Energia essa, em geral, provida por gás natural ou por queima de óleo ou combustível que seja, e daí desponta, por exemplo, uma rota bastante interessante para o uso do biogás, em detrimento do uso do biogás, por exemplo, para a conversão em um motor de combustão interna, conversão de energia elétrica. Um outro exemplo pode ser também, ainda se utilizando o motor de combustão para geração de energia elétrica, um equipamento de cogeração, onde os gases quentes desse motor de cogeração fosse também utilizado como fonte de calor no processo daquele mesmo secador térmico que seria requerido para a secagem do lodo, no sentido de reduzir volume, reduzir massa e minimizar os custos de transporte e disposição final. Então, a possibilidade do biogás ele ser utilizado como, por exemplo, fonte para alimentação do motor de combustão e os gases quentes do motor de combustão serem utilizados para o secador térmico ou o biogás ser diretamente utilizado no secador térmico, esse cotejamento ele precisa ser realizado, sob o ponto de vista de balanço de energia e massa também, de certa forma, no sentido de se definir qual seja a rota mais interessante, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de capital, sob o ponto de vista da operação de cada uma dessas estratégias, também sob o ponto de vista de pegada de carbono, sob o ponto de vista de indicadores de sustentabilidade ambiental, análises de ciclo de vida. Então, são interações que acabam acontecendo entre as fases sólida e gasosa, vamos dizer assim, capitaneadas por essa técnica dos balanços de massa e de energia e que de outra forma vão acabar influenciando sobre a definição dos processos da fase líquida de tratamento. A gente sabe da possibilidade da geração de biogás tanto na fase líquida com o emprego dos reatores WASB e também a geração de biogás na fase sólida do tratamento por meio do uso de digestores anaeróbios. Então, estações de tratamento que obviamente têm a propensão de fazer uso da energia decorrente do próprio processo, acaba tendo que envolver
processos que envolvam fermentação, digestão anaeróbia, obviamente. E nesse contexto, vamos dizer assim, processos que na fase líquida acabam, por exemplo, um processo lodo-ativado por aeração prolongada, onde esse lodo ele já é estabilizado dentro do próprio processo, função de elevada idade do lodo, já são processos, sob esse ponto de vista, descartáveis. Então, são interações que os balanços de massa e de energia, nesse sentido que eu estou querendo enaltecer a importância dessa ferramenta, acabam induzindo uma discussão que ela começa desde o ponto de destinação e final do lodo, como isso vai acontecer e a repercussão que isso pode vir a acabar tendo, e na maioria das vezes acaba tendo, também sobre definição de fase líquida do tratamento, que permite, por exemplo, na concepção de uma estação de tratamento de esgotos, isso ser visto de uma forma mais holística, de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente e diferentemente da forma como usualmente estações de tratamento de esgotos são concebidas na maioria das vezes, por exemplo, partindo da definição da fase líquida e em decorrência da fase líquida, definindo-se, portanto, a fase sólida. Então, esse era o recado que eu gostaria de dar a vocês e muito obrigado aí pela participação. Esse foi o vídeo do Isaac. O Isaac vai estar em Fortaleza nos dias 4 e 5 de novembro desse ano para o segundo seminário Ecosustentáveis. Ele te espera lá. E tem um texto no blog falando sobre as fases do tratamento de esgoto. Se você quiser aprender mais, olhe lá no nosso site. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilha também com seus amigos e a gente espera os seus comentários, as suas impressões. Até mais, falou!